galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre histórias de Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. Mas só depois da vinheta, vamos lá! Esse daqui é o quinto e último volume de contos publicado pelo Conan Doyle e traz as 12 últimas histórias do Sherlock Holmes. Os contos foram publicados entre 1921 e 1927 e o livro, saiu em 16 de junho de 1927. E da mesma forma que aconteceu com o último adeus de Sherlock Holmes, os contos aqui não foram organizados de acordo com a ordem de lançamento. Então a gente tem, sei lá, um conto de 1926, depois um de 1921, passa para um de 1927, não tem uma ordem certinha. O Conan Doyle morreu 3 anos depois de publicar esse livro aqui, o que me faz pensar que ele realmente não estava pensando em encerrar a carreira do Sherlock Holmes. Tá certo que no prefácio do livro o autor fala que essas vão ser as últimas histórias, pro leitor se despedir de Sherlock Holmes, mas ele já fez isso algumas vezes antes, então soa meio que como aquela história do Pedro e o Lobo. Ele falou tantas vezes que ia acabar, quase se deixasse mais um pouco ele ia acabar continuar escrevendo sobre Sherlock Holmes. Até porque o último conto publicado não tem um tom de despedida, e das outras vezes que o Conan Doyle ameaçou terminar com Sherlock Holmes, os contos tinham esse tom de despedida. É só a gente pensar no problema final, que o Holmes cai das cataratas de Reichenbach enfrentando Moriarty, ou até mesmo no conto que encerra o último adeus, que é ele contando aquele que seria o último caso do Sherlock Holmes depois da aposentadoria. Todos esses tinham um tom de despedida que não tem aqui, o que me faz acreditar que ele talvez não fosse terminar mesmo. Inclusive, esse livro aqui é o que tem mais controvérsias dentro dos estudiosos de Sherlock Holmes. Eu sempre falo que essas edições da Zahara aqui são comentadas e ilustradas, e elas são comentadas por pessoas que são fãs. E esse comentário é como se o Sherlock e o Watson tivessem realmente existido. Então tem muita coisa buscando os pontos reais da história, como que se enquadra dentro da Inglaterra aquilo ali, e muita coisa disso é discutida aqui nesse livro porque os contos são meio controversos, no tom deles mesmo. Inclusive vários estudiosos defendem ferrenhamente que não foi o Watson que escreveu alguns dos contos presentes aqui, porque a estrutura que eu já falei nos vídeos anteriores, que começa com uma abertura fria, a apresentação do caso, a investigação e depois a resolução do problema, essa estrutura muda bastante em vários contos aqui, e alguns contos também são meio inofensivos, assim, pensando no todo. E pra vocês terem uma ideia do quanto que muda, o próprio Holmes escreve 2 contos aqui desse livro, que é uma narrativa que difere bastante da do Watson e que dá um tom diferente pra narrativa. E também da mesma forma que aconteceu no último adeus de Sherlock Holmes, tem um conto aqui que é escrito em terceira pessoa. Então 3 dos 12 contos tem um ponto de vista narrativo diferente, o que traz uma dinâmica completamente nova para uma coisa que já era publicada há 40 anos. E só para finalizar, esse livro aqui, além de todas as ilustrações, notas de rodapé, também tem toda a bibliografia usada pelo Leslie Klinger para poder construir essa série bem detalhada sobre Sherlock Holmes. São 82 páginas só de referência. É referência pra cacete para poder fazer isso daqui funcionar. Dito isso, acho que a gente pode falar um pouquinho de cada conto, igual eu tô fazendo com a série toda, para detalhar bastante. E a data de publicação que eu vou falar aqui é a data referente a Strand Magazine, porque alguns contos foram publicados antes em algum outro lugar, mas eu tô levando sempre em consideração a data da Strand Magazine, que é a revista principal que publicava os contos. Então, dito isso, vamos começar. O primeiro conto é O Cliente Ilustre, publicado em 2 partes entre fevereiro e março de 1924. Esse é um conto que se passa em 1902, bem próximo da aposentadoria do Holmes, e isso é importante porque é um detetive mais maduro que está nessa história aqui, e a história necessita esse detetive um pouco mais maduro. Nesse conto, o Holmes é procurado pelo James Demer, que é um amigo do tal Cliente Ilustre do título. O Demer vai atrás do Holmes porque ele está preocupado que a filha desse amigo dele se apaixonou por um cara sinistraço chamado Barão Gruner. E o Holmes sabe que esse cara já cometeu vários crimes, o cliente do Holmes sabe que esse cara cometeu vários crimes, inclusive a moça que se apaixonou por ele sabe que ele cometeu vários crimes, mas mesmo assim ela conseguiu relevar tudo e tá perdidamente apaixonada por ele. E cabe ao Holmes descobrir uma maneira de fazer esse casamento não acontecer, descobrindo um podre tão forte do Barão que vai fazer a menina se desapaixonar por ele. Esse é um conto bacana porque ele traz vários pontos que já apareceram em outros contos, mas consegue reunir
aqui. Primeiro que a gente tem o Watson entrando em ação, ele se disfarça, eu acho que é a primeira vez que o Watson realmente se disfarça para poder fazer alguma coisa. Tá certo que ele não é tão bem sucedido assim, porém ele serve pro propósito do Holmes. Também tem o Holmes entrando em ação física aqui, que o Watson foi disfarçado pro Holmes poder descobrir um diário desse barão, e a partir do momento que acontece toda a trama aí, tem um embate físico, é uma coisa bem interessante poder acompanhar, e que é uma coisa que já estava presente em outros contos, mas aqui consegue reunir essas duas pontas. Sem falar que nesse conto aqui também, o Holmes faz o clássico uso dele da imprensa, que é para plantar desinformação nas pessoas. Ele sabe muito bem manipular a imprensa, e esse conto aqui é mais um dos que ele faz isso muito bem. A resolução do caso é uma resolução bem simples, até porque o caso é bem simples também, mas é um conto que eu gosto bastante pela forma como ele é construído, é uma coisa um pouquinho mais diferente e que vale a pena ser lida também. O segundo conto é O Rosto Lívido, publicado em novembro de 1926. Esse é um conto curioso porque ele não foi escrito pelo Watson, mas sim pelo Holmes. Como é o Holmes que está no comando, ele aproveita para falar um pouquinho do Watson e como que é a parceria dos dois. Eu vou ler aqui para vocês nessa edição do Zahar minha aqui na página 51. O Holmes fala o seguinte: por falar em meu velho amigo e biógrafo, eu aproveitaria este ensejo para observar que, se me sobrecarrego com um companheiro em minhas várias pequenas investigações, não o faço por sentimento ou capricho, mas porque o Watson tem algumas características notáveis, a que, em sua simplicidade, deu pouca atenção em meio às suas exageradas avaliações de meus próprios desempenhos. Um aliado que prevê nossas conclusões e curso de ações é sempre perigoso, mas um para quem cada desdobramento chega como uma perpétua surpresa e para quem o futuro é sempre um livro fechado, é realmente um auxiliar ideal. Mais vezes ele vai falar aqui um pouquinho do Watson, acho que no outro conto também ele vai falar do Watson, que ele é meio que uma caixa de reverberamento dos pensamentos dele. E é muito interessante ver como que o Holmes enxerga o amigo dele. E por ser o Holmes narrando esse conto, a forma de contar a história muda um pouco também. Quando é o Watson, tem aquele deslumbramento que o Holmes falou nesse trecho que eu li aqui, e cada atitude estranha do Holmes passa como isso, uma atitude estranha. Nesse conto aqui, ele explica exatamente o que ele fez naquela atitude estranha e qual que é a pista que ele pegou ali no meio do caminho. Então tem uma hora, por exemplo, que ele derruba o chapéu, mas ele fala que ele derrubou o chapéu para poder chegar perto da mesa e cheirar um pedaço que estava ali para poder descobrir uma pista. Inclusive ele fala que o caso estava encerrado antes mesmo dele fazer a entrevista final, e a gente fica assim, tipo, uai, como assim ele conseguiu juntar essas pequenas pistas que ele deu para poder trazer o caso? Como ele deu as pequenas pistas pra gente, na hora que ele explica a gente pensa, nó, é mesmo, podia ter sacado também. Mas o caso em si é bem simples, na verdade. O Holmes é procurado por um ex-combatente da Guerra dos Boers chamado James Odd. Esse cara, ao voltar da guerra, foi procurar um amigo dele que foi um grande companheiro dele nos campos de batalha, só que eles perderam contato depois de um tempo, que o cara parou de escrever pra ele. Ele ficou preocupado, entrou em contato com a família desse amigo dele, só que a família foi bem grossa com ele, falou que o cara tinha viajado ao mundo, não podia responder. Ele ficou preocupado, achou que tinha acontecido alguma coisa e chamou o Holmes para poder investigar. E nem tem muita dedução nessa história não, assim, o Holmes consegue chegar no resultado muito fácil, mas o que mais me impressiona é a capacidade dele de identificar sintomas médicos, que esse é um papel do Watson quando o Watson tá narrando, só que o Holmes aqui consegue identificar muito bem também esses sintomas. Eu acho interessante ver, porque o Holmes talvez tenha aprendido muita coisa com o Watson aí, fora os estudos por fora dele também. Então é interessante ver esse conhecimento médico do Holmes aplicado praticamente aqui. O terceiro conto é A Pedra Mazarin, publicado em outubro de 1921. Esse é o segundo e último conto publicado em terceira pessoa em todo o cânone. O primeiro tinha sido Seu Último Adeus, lá no Último Adeus de Sherlock Holmes, que eu falei no vídeo, vou deixar aqui nos cards. Esse conto é interessante porque ele se passa todo dentro de uma sala só. A explicação para isso é bem simples, é que o enredo dele é baseado numa peça escrita pelo próprio Conan Doyle, chamada The Crown Diamond. Esse diamante da coroa aí que era na peça que se transforma na Pedra Mazarin, e o Holmes tem que investigar o sumiço dela. Esse também é um conto que foge dos padrões do Conan Doyle, porque a gente já começa no meio da investigação. O Holmes já sabe quem são os culpados e falta ele só achar a pedra. Inclusive na página 85 dessa minha edição, ele fala o seguinte: sim, a grande pedra amarela Mazarin. Joguei minha rede e peguei meus peixes, mas não peguei a pedra. Que adianta pôr a mão neles? Podemos tornar o mundo um lugar melhor metendo-os atrás das grades. Mas não é esse meu objetivo. O que eu quero é a pedra. Então assim, ele não queria simplesmente
simplesmente prender os caras e que inclusive achar a pedra também. Ele não ia se dar por satisfeito em só transformar o mundo melhor, ele tinha que desvendar o crime como um todo. E pra gente chegar no meio da ação, esse é um conto que revela muito mais da capacidade do Holmes de armar arapucas do que mesmo das capacidades dedutivas dele. Tanto que muita coisa nem é explicada aqui no conto, mas não faz diferença nenhuma. Tudo que é mostrado faz sentido e o que não é mostrado, beleza, a gente consegue entender o porquê que não é mostrado. O maior problema dele é que ele usa a mesma estratégia usada em A Casa Vazia com um boneco de cera do Holmes para poder enganar os bandidos. Então uma repetição de solução que já foi feita, o que brocha um pouquinho na leitura, mas nem por isso ele deixa de ser um conto bacana. O quarto conto é As Três em Penas, publicado em outubro de 1926. Esse é outro conto que foge completamente dos padrões que eu falei que o Conan Doyle costumava escrever, porque ele não começa com uma cold open, né, uma abertura fria. Na verdade ele começa com uma ameaça ao Holmes. Um homem negro chamado Steve Dixie entra no apartamento de Baker Street para poder ameaçar o Holmes e falar para ele ficar longe de uma história que a gente não foi apresentado a ela ainda. O Holmes consegue enxotar esse cara, ludibriar ele um pouquinho com as palavras e só depois a gente vai entender a ligação dele com a história principal. E se eu destaquei que ele era um homem negro que entrou na sala do Holmes, é porque o detetive tem alguns comentários que podem soar muito racistas hoje em dia. Essa edição da Zahara aqui explica um pouquinho do contexto e por que o Holmes poderia ter dito aquilo. Porém não deixa de soar um pouquinho racista o comentário do Holmes com relação ao cara. Então tem que pensar um pouquinho melhor no personagem aí, que é um comentário que ele nunca tinha feito em todo o cânone. O caso em si, na verdade, envolve uma mulher chamada Mary Marbley, que recebe uma proposta muito tentadora para vender a casa dela. E não só vender a casa com tudo dentro. Ela seria proibida de tirar qualquer coisa ali da casa. Como ela achou isso muito estranho, ela foi chamar o Holmes para poder investigar o que poderia estar acontecendo. Também é outro conto que exige pouco da dedução do Holmes, então vocês estão vendo que essa é uma coisa padrão desse livro aqui, tá exigindo pouco do Holmes, e ele deixa passar uma pista assim que é obviíssima, que até eu percebi na hora que eu tava lendo. Eu falei, tem uma coisa ali que o Holmes tá deixando passar. Ele acaba deixando passar mesmo e só lembra disso depois. E mais uma vez, esse é um conto que o Holmes vai fazer justiça com as próprias mãos, assim. Em vez dele levar o caso para a polícia, ele mesmo faz o julgamento e se vira por ali, uma coisa que era muito comum dele fazer em vários contos. Só que em vez de prender a pessoa ou não, ele acaba chantageando ela para atingir um objetivo maior. Então ele faz essa chantagem pensando num fim nobre depois, assim, que é uma coisa curiosa. Eu acho que ele nunca tinha feito nenhum outro conto, não que eu esteja lembrando. Além disso, o conto também traz a figura do Langdale Pike. Ele não aparece fisicamente aí, mas o Holmes cita ele como o principal informante sobre a alta sociedade, que é uma coisa que o Holmes não frequenta muito e ele precisaria saber sobre essas fofoquinhas de alta sociedade mesmo. Então esse Langdale Pike seria como se fosse o jornalista de fofocas dele. Ele consegue passar todas as informações sobre as pessoas pro Holmes e é uma pessoa que eu acho que seria muito legal de ter sido acrescentada em outros contos também, que eu acho que teria muito a trazer para as histórias de Sherlock Holmes. O quinto conto é O Vampiro de Sussex, publicado em janeiro de 1924. Desse livro aqui, eu acho que esse é o conto mais famoso, presente em várias coletâneas dos melhores contos do Sherlock Holmes. Eu juro que faz muito sentido isso, porque ele é um conto curioso em várias instâncias dele. O Holmes é chamado para investigar o comportamento de uma mulher que está agindo meio estranho com os filhos dela. O primeiro deles, o mais velho, que é o enteado dela, já foi visto várias vezes apanhando feio dela. E o segundo filho, que é o filho legítimo, né, com o marido dela, foi mordido no pescoço e o que tudo indica foi a própria mãe que fez isso, como se ela fosse uma vampira. Eu acho que esse é o conto que mais pende pro lado sobrenatural, ficando assim pau a pau com O Cão dos Baskerville, que eu vou falar depois, que é um romance do Sherlock Holmes. Só que o próprio Holmes faz questão de botar a gente com o pé no chão. Na página 133 dessa edição da Zahar, ele fala o seguinte: tem razão, Watson, há uma menção a essa lenda em uma dessas referências. Mas será que devemos dar real atenção a coisas desse tipo? Esta agência continua decididamente plantada no chão, e aqui devemos permanecer. Este mundo é grande o bastante para nós. Nenhum fantasma precisa se apresentar. Temo que não possamos levar Mr. Robert Ferguson muito a sério. Este bilhete deve ser dele e talvez lance alguma luz sobre o que o inquieta. Então ele fala que, né, por mais que o cliente dele fala que tem uma coisa sobrenatural com vampiros, ele vai botar os pés no chão, porque a resolução vai ser pé no chão mesmo, porque essas coisas não existem. Por isso, lógico, o final vai ser bem pé no chão. Embora o Conan Doyle repita aquele estereótipo da mulher da América do Sul, que é sedutora e misteriosa, o que provavelmente era no início do século XX mesmo, mas enfim, ele repete esse estereótipo e essa mulher que seria vampira, né, que provavelmente é uma vampira, é a chave de todo o mistério da trama. O
sexto conto é Os Três Garrideb, publicado em janeiro de 1925. Esse é um conto que parece demais com a Liga dos Cabeças Vermelhas e com o Corretor. Nesse caso, a gente conhece a curiosa história do Alexander Hamilton Garrideb. Ele era um proprietário de terras muito rico dos Estados Unidos e quando ele morreu, ele decidiu doar toda a fortuna dele para os outros Garridebs que existissem pelo mundo. O problema é que não existem muitos Garridebs pelo mundo e o cliente do Holmes que vai procurar ele é um desses Garridebs. Ele conhecia o Alexander e entrou em contato com essa história dos três Garrideb. Mas por que três Garrideb? É porque para o testamento ser válido, esse cara que conhecia o Alexander tinha que encontrar outros dois Garridebs pelo mundo. Ele encontra um e procura o Holmes para poder encontrar o terceiro. E se eu falei que eles parecem muito com a Liga dos Cabeças Vermelhas e com o Corretor, é porque obviamente essa história é falsa e tem um golpe por trás aí sendo planejado. E da mesma forma que acontecia naqueles dois, as deduções não são mais importantes, mas sim a tocaia e o grande clímax de aventura para poder descobrir realmente o que aconteceu. Inclusive esse conto é uma coisa muito legal, que o Watson em determinado momento se machuca e o Holmes está muito preocupado com ele, como só amigos realmente conseguem se preocupar, mostrando o nível da amizade dos dois. Eu vou ler aqui para vocês nessa edição que tá na página entre 175 e 176. O Holmes fala o seguinte: não está ferido, Watson? Pelo amor de Deus, diga que não está ferido. Aí o Watson vai escrever, né? Valer a pena ser ferido. Teria valido a pena ser ferido muitas vezes para conhecer a profundidade da lealdade e do amor que se escondiam por trás daquela máscara fria. Aqueles olhos claros e duros ficaram toldados por um instante e os lábios firmes tremeram. Pela primeira e única vez, tive um vislumbre do grande coração que coexistia com o grande cérebro. Todos os meus anos de serviços humildes, mas constantes, culminaram naquele momento de revelação. Então é uma coisa bonitinha, assim, é um detalhezinho bonitinho no conto que vai mostrar realmente como que era a grande relação entre o Watson e o Holmes. O sétimo conto é A Ponte Thor, publicado entre fevereiro e março de 1922. Eu acho que esse aqui é um dos contos mais legais desse livro por causa da resolução, por causa de como o crime foi cometido, que é bem engenhoso mesmo. Ele começa quando o Holmes recebe a carta de um cara chamado J. Neil Gibson, que ele pede que o Holmes interfira num caso que a polícia já teoricamente resolveu. Nesse caso, uma mulher foi assassinada no próprio terreno de casa e as suspeitas caem todas na governanta. O problema é que o cliente do Holmes tem certeza que essa governanta não cometeu o crime e pede pro Holmes ir lá investigar para tentar descobrir a verdadeira história por trás. Muitos elementos clássicos presentes nos contos do Conan Doyle estão presentes aqui também. A gente tem a casa no interior em que crimes escabrosos podem acontecer, porque é mais fácil cometer um crime na casa do campo do que na cidade. Tem também a governanta bonita, mas potencialmente assassina, a mulher exótica da América do Sul de novo. Tem também o cara rico, que também tem todas as posses, que é cobiçado. Então muitos elementos clássicos estão presentes aqui. E é um conto em que o próprio Holmes se culpa por não ter chegado à conclusão dele antes, porque ele mesmo percebeu a pista, só que ele não sabia como que ela se encaixava no meio daquela história inteira. Então ele teve que parar e pensar um pouco mais, o que demorou na resolução do caso mesmo. Inclusive ele foi publicado em 2 meses seguidos, né? Só que ao contrário do que eu falei em As Três em Penas, que ele não percebe de jeito nenhum a pista, nesse daqui ele percebe, só que ele fica encucado e não consegue resolver ela na hora, como na maioria das vezes ele consegue resolver. Inclusive ele sabe que tem alguma coisa errada, ele fala isso mesmo pro Watson. Na minha edição aqui na página 203, eu vou ler pra vocês. Ele vira pro Watson e fala o seguinte: não, Watson, não admitirei que isso é possível. Quando um crime é friamente premeditado, os meios para cobertá-lo são friamente premeditados também. Espero, portanto, que estejamos em presença de um grande equívoco. Então ele começa a ver que a tese da polícia talvez estivesse certa, só que ele tem essa pista que ele viu e que tá encucando ele, que ele sabe que tem alguma coisa errada ali. E o final dele é um final engenhoso. Eu falei que eu gostei bastante porque a resolução do mistério é uma resolução engenhosa, é que o crime foi cometido de uma forma que eu não estava imaginando mesmo que poderia acontecer e que eu acho que até hoje não tinha sido cometido em nenhum outro conto. Eu acho que é uma coisa bem inédita aqui mesmo, que me deixou bem surpreso quando eu li pela primeira vez e até agora quando eu reli de novo. O oitavo conto é O Homem que Andava de Quatro, publicado em março de 1923. Eu acho que esse daqui é o conto mais bizarro que eu li no cânone inteiro, porque ele flerta com conceitos científicos meio estranhos e também flerta bastante com a ficção científica. Nesse conto, o Holmes recebe a visita do Mr. Bennet, que é assistente profissional de um cientista chamado Pressburry e também é noivo da filha desse cientista. Esse professor, até então com 61 anos, se apaixonou por uma moça muito mais
jovem que ele. Isso causou uma preocupação muito grande na família dele, inclusive no Mr. Bennett, na noiva dele, só que tava de boa, até que o Pressburger desapareceu por 15 dias sem dar notícia pra ninguém. Quando ele voltou, ele tava agindo de uma forma muito estranha, e depois, periodicamente, ele ia agindo de forma estranha. Mas como assim de forma estranha? Deixa eu explicar. Ele era violento com as pessoas que cercavam ele, sendo que antes ele era uma pessoa bem tranquila, bem doce. Ele começou a agir como animal em diversas situações e começou a causar problemas com o cachorro da família também. O Holmes precisa descobrir o que aconteceu, e essa pista dele agir diferente com o cachorro é importantíssima para ele descobrir o mistério por trás. E como eu falei, esse conto aqui aborda bastante uns conceitos científicos estranhos, que são a criação de uma fonte da juventude. A explicação final soa tão bizarra dentro de um contexto científico mais sério, que me fez desgostar bastante desse conto, porque ele foge dos padrõezinhos assim que o Sherlock Holmes fazia, né, que o Conan Doyle escrevia bem pra caramba essa parte científica. Apesar disso, Holmes faz o papel dele assim, tem bastante dedução, tem bastante investigação do caso, o clímax dele é bacana, como a perseguição e tal, só que a explicação final deixou a desejar. E nesse conto também tem mais uma reflexão sobre o papel do Watson. Se eu falei que o Holmes falou sobre ele em outro conto, aqui é o próprio Watson que vai falar sobre o papel dele. Nessa edição do Zahato, na página 222, e diz o seguinte: quando se tratava de trabalho ativo e havia necessidade de um camarada em cuja coragem ele pudesse depositar alguma confiança, meu papel era óbvio, mas afora isso, eu tinha utilidades. Era um estímulo para sua mente. Ele gostava de pensar em voz alta na minha presença. Suas observações de fato não eram feitas para mim. Muitas delas poderiam ser dirigidas de maneira igualmente apropriada ao estrado de sua cama. Não obstante, tendo ele adquirido o hábito, era-lhe de algum modo útil que eu o ouvisse e aparteasse. Se eu o irritasse com certa lentidão metódica em minha maneira de pensar, a irritação só servia para fazer suas próprias intuições e impressões flamejantes cintilarem de maneira ainda mais vívida e rápida. Esse era o meu humilde papel em nossa aliança. O Watson acaba colocando o papel dele um pouquinho mais para baixo do que o Holmes colocou antes, mas é interessante ver as duas formas que ele é visto, assim, né? Como ele se enxerga e como que o Holmes enxerga ele. O nono conto é A Juba do Leão, publicado em dezembro de 1926. Esse é o segundo e último conto escrito pelo Holmes e se passa durante a aposentadoria dele, né, quando o Watson não estava mais presente para poder contar essa história. E nesse caso, o Holmes vai até o problema, assim, literalmente ele anda até o problema. Quando ele estava passeando pela costa do lugar que ele morava, ele ouviu um grito e correu até o lugar, né, que ele ouviu esse grito, e encontrou um homem praticamente morto. O nome desse cara era Fitzroy McPherson e ele era professor de ciências em uma escola bem próxima da casa do Holmes. Por ter encontrado ele à beira da morte e posteriormente o cara acabou morrendo, Holmes encarna pra si a missão de investigar como que aconteceu a morte dele. E a partir daí ele cai numa intrincada história de romance e ciúmes que envolve outro professor da escola, dessa vez um professor de matemática, que acaba se tornando o principal suspeito de ter matado o outro professor. O mais bizarro desse conto é que não tem praticamente nenhuma dedução dele. Na verdade, nem crime tem nesse conto de fato. O Holmes desvenda o que aconteceu com o professor só relembrando alguns casos antigos e buscando na memória as coisas que se assemelhavam àquele caso. Inclusive ele se culpa de novo a ter demorado a descobrir o verdadeiro culpado do crime, porque ele foi levado por uma pista falsa. E como dá pra perceber, pedir desculpa por ter demorado é quase um padrão desse livro aqui também. Mas o mais interessante desse conto é ter um vislumbre da vida do Holmes aposentado, que a gente só vê uma coisa aqui e ali, e esse conto passa inteiro na aposentadoria dele, no cenário que ele vive ali. Então é interessante a gente ver como que passou essa aposentadoria, como que ele estava vivendo bem mais tranquilo do que quando ele estava em Baker Street. Apesar disso, ele não acrescenta em muito como uma história de mistério, é mais uma curiosidade mesmo, e até divertidinho poder ler e chegar na conclusão final que foge dos padrões completamente. O 10º conto é A Inquilina de Rosto Coberto, publicado em fevereiro de 1927. Esse daqui é o conto mais curto escrito sobre Sherlock Holmes pelo Conan Doyle. E é mais um conto sobre inquilino em que o Sherlock Holmes tem que investigar o porquê daquela pessoa que está ocupando o quarto ser tão misteriosa. Só que semelhante ao que acontecia em A Face Amarela, que não é um conto de inquilino propriamente dito, mas pode quase ser enquadrado aí, tem pouca dedução na história. O caso é basicamente todo levantado antes e o Holmes só chega lá pra conversar com essa inquilina e botar alguns pingos nos is ali na história. Por isso que eu acho que ele é um conto quase indigno de nota aqui, eu tenho pouquíssima coisa pra falar sobre ele. O único detalhe que eu acho bem relevante é que o Holmes tem uma posição muito firme sobre o suicídio e que ele afirma bastante isso pra personagem. Nessa edição aqui tá na página 294 e ele fala o seguinte: havíamos nos levantado para sair, mas havia alguma coisa na voz da mulher que chamou a atenção de Holmes. Ele se virou rapidamente para ela. Sua vida não lhe pertence, disse. Mantenha as mãos
anos longe dela. Que vale ela para quem quer que seja? Como pode saber, o exemplo do sofrimento paciente é em si mesmo a mais preciosa de todas as lições para o mundo impaciente. A partir daí, a mulher conversa mais com o Holmes, mas ela acaba desistindo da ideia do suicídio pelas palavras do Holmes mesmo, pelo que ele falou com ela. Então a posição firme dele com relação ao suicídio é o que talvez seja o mais digno de nota aqui, num conto que revela bem pouca coisa. O 11º conto é O Velho Solar de Shoscombe, publicado em abril de 1927. Embora ele não seja o conto que encerre esse livro, ele foi o conto que encerrou a carreira do Sherlock Holmes, encerrou a carreira do Conan Doyle escrevendo detetive. Nada aqui indica que seria o último conto publicado, e eu acho que o Conan Doyle não perderia essa oportunidade, porque ele já fez isso outras vezes, e como ele morreu 3 anos depois, eu acho que no fundo ele tinha vontade de voltar pro personagem se precisasse. Tirando isso, eu acho que é um conto bem bacana assim. Inclusive alguns dados legais são dados pra gente logo de cara. Como o Holmes trabalhando no microscópio, que era uma coisa bem rara na época, e o Watson falando que ele era viciado em apostas no turf. Isso são só curiosidades mesmo, o caso em si é outro. Aqui o Holmes é contratado pelo treinador-chefe de cavalos do Solar Shoscombe, que quer que investiga o patrão dele, o Sir Robert, porque ele tá agindo de uma forma muito estranha. Às vésperas de uma corrida muito importante, parece que ele se desentendeu com a irmã e isso desestabilizou geral a casa, tanto o Sir Robert quanto a própria irmã, inclusive os cachorros da casa também ficaram desestabilizados. Tanto que a gota d'água foi o Sir Robert ter doado para outra pessoa o cachorro que era o cachorro de estimação da irmã, o que ela mais gostava. Ele doou para outra pessoa, e isso foi um comportamento muito estranho que levou o treinador-chefe a procurar o Holmes. E assim como o homem que andava de 4, é o comportamento do cachorro a grande pista do Holmes para poder desvendar o que estava acontecendo ali de fato. E o mais engraçado aqui é que o Holmes tem a chance de fazer justiça com as próprias mãos, mas ele fala que vai entregar para a polícia. Isso é muito complicado de entender porque ele já cuidou de vários casos sozinho sem ter que levar para a polícia. Mas na hora que a gente pensa a personalidade do Holmes, que ele era avessa à alta sociedade, às tramas da alta sociedade, faz sentido ele levar para a polícia sim. Então isso mostra um pouquinho mais da personalidade do Holmes e é muito interessante ver como que ele lida com a situação toda aqui e descobre o que raio estava acontecendo com o Sir Robert e com a irmã dele. O 12º e último conto é Mr. Josias Amberley, publicado em janeiro de 1927. Não tem um motivo aparente para esse daqui ser o conto que encerra todos os contos de Sherlock Holmes. Inclusive ele não tem nada de especial para ser um grande fechamento, para caracterizar, entrar aqui no final e fechar com chave de ouro. O conto começa com o Holmes contando para o Watson sobre a visita que o tal Josias Amberley do título fez para ele em Baker Street. O tal Josias Amberley casou com uma mulher 20 anos mais nova com ele, que acabou fugindo com o melhor amigo. Por causa dessa dupla traição, o Josias Amberley procura o Holmes para poder investigar o que raios aconteceu ali e onde estão os dois. O Holmes acha tudo bem babaca na verdade e manda o Watson investigar. E ao contrário dos outros contos que o Holmes manda o Watson para investigar e depois xinga ele completamente, nesse daqui ele até fala que o Watson deixou passar os dados principais, mas depois ele vai e afaga o Watson falando que ninguém mais teria feito tão bem quanto ele, só o Holmes mesmo teria feito tão bem. E é muito legal ele falando, tipo, você aprendeu alguma coisa comigo aqui, você foi muito bem e tal, perdeu os detalhes principais, mas só eu mesmo poderia perceber esse detalhe, então fica tranquilo que fez um trabalho bacana. E é mais um caso em que o Holmes engana o Watson para poder descobrir a verdade por trás de tudo. E o que era um simples caso de fuga dos dois acaba virando uma coisa muito mais complexa no final. Inclusive nesse caso tem um outro detetive chamado Mr. Barker que nunca tinha aparecido no cânone e que ele chega às mesmas conclusões do Holmes e os dois passam a trabalhar juntos em determinado momento. Então seria uma dinâmica interessante ser trabalhada em outras histórias, só que como acabou por aí a gente nunca mais vai ver desse personagem. E aqui termina os 5 volumes de contos do Sherlock Holmes. Foram 64 histórias contadas detalhadamente aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou começar a falar dos romances. Vai ser em breve, eu vou falar sobre um estudo em vermelho, que o vídeo está atrasado. Então segura firme aí que daqui a pouco eu volto para falar mais de Sherlock. Então é isso. Faça as coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E você já leu História de Sherlock Holmes? Qual que é o conto desse livro que você gosta mais? Qual que você tem mais interesse, né? Que você assistiu o vídeo, qual que você mais gostou? Comenta aqui pra gente poder conversar, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.